Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora. Aqui é o Gian. Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, Guilherme, tudo bom? Tudo ótimo. E aí, com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje a gente vai falar com o Marcos Santana, que ele é diretor de desenvolvimento de negócios internacionais Latam, e ele é profissional no comércio exterior já há 27 anos, casado com a Priscila Santana, que é pai de Maria Eduarda e Manuela. Ele é formado em logística e transporte, é cursado em Brigham Young University e em diversos outros cursos da área de comportamento humano e comércio exterior. Então eu diria que a gente está falando aqui com um especialista, já. E aí, tudo bom? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Que ótimo. Nós que agradecemos, Marcos. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Desde que nós o convidamos, né? A gente estava nessa expectativa de você estar presente aqui. Obrigado mesmo, tá? Obrigado, eu que agradeço. Legal. A gente queria começar perguntando assim, você trabalha na área marítima já há bons anos, né? O que te motivou? Como foi o seu início? É muito bom estar aqui com vocês hoje, obrigado pelo convite e principalmente pelo endereço que vocês estão aqui no centro de Santos. Aqui foi onde eu iniciei minha carreira, aqui na Praça da República 62. Legal. Comecei em 97, trabalhando aqui na Expresso Mercantil e fui convidado para ser digitador na época dos primórdios da digitação, dos primórdios da computação, na grande verdade, para trabalhar na parte do financeiro, fazendo digitação de BLs e manifesto de carga. Depois de algumas semanas trabalhando, acharam que realmente meu perfil ele era adequado para a empresa, me contrataram como assistente financeiro, depois virei coordenador financeiro, mas eu tinha um sonho. E nesse meu sonho queria conhecer um navio, queria entrar num navio. E como financeiro, por vezes você pedia, mas você não tinha essa oportunidade de ir para um navio. Ficava só no escritório, né? Exatamente, eu fazia o administrativo financeiro. E aí surgiu uma oportunidade depois de um tempo, depois de um ano e pouco trabalhando nessa empresa, onde uma outra empresa viu em mim um perfil, ou viu uma oportunidade de alguém que poderia dar certo naquela função de visitador de navios, que era o meu sonho, o meu grande sonho de consumo ir para um navio. Eu, desde pequeno, morava na ponta da praia e via os navios passando na entrada do porto, eu ficava fascinado com aquilo. É quase que o brilho nos olhos, mãe, eu quero um dia entrar num navio desse, eu quero realmente conhecer um navio. E a família toda portuária, todo mundo trabalhava como estivador, como consertador, trabalhava dentro dos navios e eu não tinha essa oportunidade, eu queria. E aí em 98 surgiu essa oportunidade de ser visitador de navios, fiz uma entrevista numa sexta-feira e eu casava no sábado. Olha só. E ele falou, olha, você pode começar na segunda-feira? E eu falei, puxa vida, minha lua de mel e minhas férias, né? Falei, posso? Voltei na empresa anterior e falei, olha, tô pedindo demissão porque ali é o meu sonho. Ali eu vou fazer aquilo que eu quero fazer da minha vida. Que é o que é Visitador de visitador navio? de Eu navio? queria perguntar o que é visitador. Sim, o visitador de navios ele é a primeira pessoa a entrar no navio quando ele atraca no porto. Ele é o responsável, como agente marítimo, você é o preposto legal do navio perante as autoridades portuárias. Então você faz toda a preparação de desembaraço da mercadoria, você faz a preparação do navio para entrar junto à autoridade portuária, a alfândega, a Polícia Federal, a Anvisa. Então você faz toda a preparação do navio para atracar. O navio não vem do nada e atraca. Ele tem um contrato para atracar num terminal. Não pode simplesmente descer as coisas lá, né? Primeiro ele tem que ter um preposto, ele tem que ter um representante legal, que é a pessoa que o representa junto às autarquias, né? Que ele vai ter, você vai ter que colocar a documentação perante a alfândega, dizendo que você é o responsável legal por ele e tudo mais. Uma vez posto isso, a parte documental, vamos falar sobre a função do visitador propriamente dita. A pessoa que entra no navio para ser o intérprete entre a tripulação, se fala a língua inglesa a bordo dos navios, majoritariamente. Dificilmente você vai ter outra língua para conversar, a menos que você seja um poliglota que fale várias línguas, vai falar filipino, vai falar alemão, mas geralmente você vai falar inglês. E ali você recebe a documentação do comandante do navio para apresentar às autoridades portuárias. E eu achava fascinante isso, você conhecer o comandante filipino, o comandante alemão, o comandante americano e falar sobre a cultura deles, os países deles e tudo mais, eu achava fantástico aquilo. E aí quando eu tive essa oportunidade, eu agarrei logo de cara. E aí fui para a Grig para trabalhar como visitador de navios, onde fiquei por muitos anos, e depois tive a oportunidade de galgar outros degraus de outras empresas, mas sempre nessa parte de operação portuária. Legal, bacana. Você estava contando, né, que assim, sobre o inglês, logo, você aprendeu aonde? Foi inglês na escola, você sempre tem o inglês, aquele inglês básico, né? Sim. E aí eu tive uma decepção, eu estudei do maternal até a sexta série numa escola particular de Santos, uma escola
chamado Colégio Afonso Pena, aqui de Santos. E aí, por um desencontro de informações, eu saí daquela escola naquele ano e fui estudar numa escola estadual. Aquele ano que eu estudei numa escola estadual, para mim foi um choque de cultura grande, eu não estava acostumado. E ali naquele ano, eu repeti em várias matérias, inclusive no inglês. E ninguém repetia inglês naquela época. É o básico, né? Era o verbo to be, então quer dizer, ninguém repetia inglês naquela época. E aí eu fiquei traumatizado com isso. Eu retornei para a escola particular, para o Colégio Afonso Pena, onde eu fiz até o terceiro colegial, depois lá. Me formando depois em processamento de dados, naquela época, em 93. E foi interessante que aí eu entrei no CCBio para aprender inglês particular, porque eu falei, é o cúmulo uma pessoa reprovar em inglês numa escola estadual. E eu tinha estudado em escola particular a vida toda. E aí eu comecei a estudar inglês com 13 anos. Então eu tinha um fascínio pela língua inglesa, eu adorava a pronúncia do inglês americano naquela época. E aí, quando eu entrei na navegação com 21 anos, eu já tinha tido uma experiência também no Rio de Janeiro trabalhando com americanos, então desenvolvi e aperfeiçoei também a minha fluência no inglês. Então, quando eu entrei na navegação, eu já era formado em processamento de dados e eu já falava inglês fluente. Então, isso facilitou muito a adaptação na navegação, porque, de uma certa forma, falar a segunda língua, ela te dava muito mais fluência, muito mais entrada do que você ter uma faculdade naquela época, e eu comecei a subir por conta disso. Bacana. De fato mostra como é importante, né? O aprendizado. Totalmente. Se dedicar, né? Em outros idiomas, outras coisas. Totalmente. Daí depois da Grig, você... Depois eu fui para a Hanjin. A Hanjin era um armador, um dono de navios sul-coreano, que abriu aqui do lado de vocês, aqui na Cedora Feijó 14. E aí eu fiquei na Hanjin de 2001 a 2008. Aí lá... fazendo a mesma... Mesma coisa, eu era visitador de navios, fui promovido para supervisor de operações, para coordenador de operações, cuidando da parte de operação dos navios, né, e também da parte de dos visitadores de navios. E depois eu fui gerente de operações, mas no finalzinho eu fui gerente de operações, gerente de logística e procurement, que é a pessoa responsável por firmar os contratos com os prestadores de serviços, quer seja um rebocador. Para entrar um navio no porto, tem que ter um prático, tem que ter um rebocador, tem que ter um terminal portuário, um terminal retroportuário para descer os containers e ir para lá depois. Então, eu era responsável por firmar os contratos ou celebrar os contratos com esses prestadores de serviços. Legal, bacana. Depois da Hanjin, você foi para... Fui para a Sunorte Rebocadores, fiquei 3 anos como gerente lá na parte de rebocadores. E foi uma mudança já, né? Porque eu estou saindo da parte de containers, onde era a minha zona de conforto, onde eu já estava há mais de 10 anos trabalhando, né? E eu fui para rebocador, que é uma coisa totalmente diferente, tem um contato com o marítimo, tem um contato com operação portuária, às vezes você tem que fazer reboque de navios e tudo mais, então, era muito diferente, mas foi maravilhoso, uma empresa fantástica. E eu fico imaginando, o reboque é uma baita responsabilidade, né? Porque se erra ali na hora que tá puxando o navio... Sim. Isso é uma responsabilidade muito grande, tem profissionais de altíssimo gabarito para fazer esse trabalho, os rebocadores que tem em Santos são assim da tecnologia mais elevada que tem, são rebocadores fantásticos, quer seja a empresa que você esteja falando, não somente da Sunorte, mas as demais também. E foi muito bom trabalhar nessa área. E quando eu saí dessa área, eu fui trabalhar com terminal portuário. E aí, terminal portuário é outra parte também. Já é dentro do marítimo, mas é outra coisa. Isso que eu achei legal na minha carreira, né? Eu comecei no agenciamento marítimo, fui para o armador, que era de uma certa forma ainda agenciamento marítimo, mas tinha o viés de armador, onde você é o dono do navio, você cuida da carga e do navio, das escalas e dos portos e tudo mais. Fui para rebocador, de rebocador fui para terminal portuário, fui para o Tecondi, e no Tecondi eu era assessor de diretoria, e tinha oportunidade, tínhamos no nosso guarda-chuva, tinha o Reginaldo Camargo, que era meu diretor. Abaixo dele, nós tínhamos 1.300 funcionários. Nossa, então a responsabilidade era muito maior. Uma equipe fantástica. O Tecondi naquela época tinha um dos melhores profissionais do mercado. E liderado por uma referência do mercado, que era o Reginaldo Camargo. E com esses 1.300 funcionários, tivemos a oportunidade de aprender muita coisa sobre produtividade do terminal de containers, como o trabalhador portuário avulso, ter esse contato com o estivador, ter esse contato com as outras demais pessoas que trabalham no navio. Isso foi uma coisa engrandecedora para minha carreira. E também um desafio grande, porque a Tecondi foi comprada pela Ecoporto, da Ecorodovias, né? Então, na verdade, foi minha segunda transição, porque quando eu estava na Expresso Mercantil, ainda lá no começo da carreira, a Expresso ela teve um armador que saiu, e aí muitas pessoas saíram, aí depois o armador voltou. Então, eu já tinha sentido essa situação que nós temos hoje
das fusões e aquisições, né? Isso eu senti na época do Ecoporto. Foi uma fusão grande, né? Você vai fazer parte de um grupo maior. Sim. E muda muito o conceito, assim, cada empresa tem um conceito, uma forma de trabalho, Uma né? filosofia, né? Uma filosofia. Sim, principalmente quando você está fazendo parte de um grupo maior, onde vem uma holding por trás, onde tem toda aquela parte de centro de serviços compartilhados e tudo mais. Então você tem que aprender coisas novas, e é fantástico, porque eles sempre trazem coisas novas e te dão a oportunidade de você adquirir mais conhecimento e ter oportunidades de crescimento. Não tem outra. Ali eu fui gerente de manutenção de guindastes, fui gerente da transportadora deles. Então tive a oportunidade de ser gerente de transportadora, gerente de manutenção de guindastes. Então são coisas novas para mim. Foi ótimo. Mas tomei a decisão de sair, né? Eu recebi uma proposta do Sul para ir para Paranaguá. E aí seria a minha primeira saída de Santos, né? E eu fiquei bem excitado, para falar a verdade, e animado, porque já tinha morado no Rio de Janeiro antes, quando era solteiro. Voltei para Santos. Estou em Santos com a família, já tinha filhas e tudo mais. E agora você vai com a família para Curitiba ou para Paranaguá. Ah, vamos Uma embora. mudança total de vida, né? E eu fui para trabalhar com o terminal retroportuário. Fui trabalhar na Brasmar, lá de Paranaguá. Então era uma coisa nova. E a Brasmar, quando eu cheguei, um mês depois que eu estava lá, ela foi adquirida pelo grupo APMT. Então já de novo um takeover, de novo uma compra, assim, participando, né? Eu falei, pô, tô ficando craque nisso. Onde eu vou são comprados. E aí foi muito interessante, foi um curto período que eu fiquei lá. Aí depois que saí de lá, fiquei um pouco fora da navegação. Fui fazer outras coisas no Nordeste, fui trabalhar com construção civil, fui empreender. Mas o bichinho do comércio exterior sempre pica, e quando dá vontade, aí quando eu retornei, eu vim para cá de volta em 2019, para Waypoint, e voltei para os primórdios, para a época do agenciamento marítimo. E aí no agenciamento marítimo, em 2019, eu fiquei 2 anos aqui como gerente comercial Brasil, fazendo a venda de serviço de agenciamento marítimo para navios graneleiros. E aí, para mim, foi uma outra mudança, porque eu era um cara de containers, trabalhando com containers há 20 anos, e agora eu vou trabalhar com granel. Então isso daí já foi uma mudança de paradigma, já foi algo que eu tive que aprender, o pessoal teve que ter paciência comigo para poder ensinar uma coisa nova, e foi fantástico. Foram 2 anos muito bons aqui no Brasil com a Waypoint, e aí a Waypoint, naquela época de pandemia, de Covid e tudo mais, eu fiquei doente com Você Covid. estava comentando, você chegou a pegar esse Sim, Covid, né? fiquei 30 dias na UTI. Nossa. Foi um período bem Na difícil. UTI, você ficou? Na UTI, foi um período bem difícil, bem difícil. Não tinha vacina. Então, uma experiência pessoal muito engrandecedora, onde o médico chama a família e fala, ó, vem se despedir dele porque Nossa. ele tá para partir. Se ele não fizer alguma coisa, se não acontecer nada de hoje para amanhã, ele vai partir. E aí foi duro. Aí foi Imagino, uma situação imagino mais que- complicada da vida. Sua esposa, seus Sim, filhos, sim. né? Naquela ocasião, inclusive, a esposa entrou no quarto, ela foi autorizada a entrar no quarto, ela falou, cara, deixa de ser egoísta, você tem uma família para criar. E eu falei, uau, agora tenho muita coisa para fazer aqui nessa terra ainda. E aí foi uma noite de recuperação, uma noite de fisioterapia, porque no dia seguinte ele vinha me entubar e eu tinha só uma chance, que é fazer aquilo que eu não tinha feito nos outros dias anteriores, que era o exercício respiratório. E doía muito para fazer, porque você estava com 85% do pulmão comprometido, você não tinha quase pulmão, né? O que você tinha não funcionava direito. Então eu fiquei, imagina, a madrugada toda em sistema de exercício respiratório para poder no dia seguinte não ser entubado. E quando o médico chega de manhã, vamos lá, Marcos, para entubar? Eu falei, não. Olha, o que foi? Eu falei, olha lá. Né? Porque aí você fica com o dedinho o tempo todo lá no... Como que se chama aquele oxímetro? Oxímetro, Isso, não é? acho que é. Né? Oxímetro. O dedinho no oxímetro, que estava dando aí 86, 88, já estava no 94, Olha 95. Ele falou, cara, que milagre. Aí eu falei, foi um milagre sim, não tenho dúvida. E porque naquela época, quem era entubada era muito difícil, né? Questão de... Olha, Rodolfo, no sair, meu né? quarto, o que deu desespero até eu sair mais cedo da UTI na primeira vez, que eu fui 3 vezes para UTI, mas na primeira vez eu saí mais rápido, porque o desespero que dava, eu estava lá na Costa, um hospital com uma estrutura fantástica, pouca gente na minha sala de UTI, na sala da Santa Casa tinha 30, 50 pessoas, na minha sala tinham 6, 8, 10, né? E no meu quarto, especificamente, nós estávamos somente em 2, 4 no outro, então eu via todo mundo, mas eu não tinha tanto contato. Mas você vê alguém morrer do seu lado, isso é desesperador. Imagina. Isso é desesperador. Isso atrapalha um pouco a tua recuperação, porque tem uma parte do trauma, e você fica com isso na cabeça. Pô, ele morreu, quem é o próximo?
né? E fica um olhando pro outro, com aquelas máscaras grandes e tudo mais, ou alguns entubados, Sem outros falar, né? não dava Só para um falar. olhar. Não falava nada, só dormia e tomava remédio o dia todo. Então foi um momento duro, triste também da nossa medicina mundial, não foi só aqui no Brasil isso, mas foi muito difícil, muito difícil. Mas foi, para mim, foi uma oportunidade, ou uma segunda oportunidade de agora, cara, você tem que fazer algo mais, né? Você teve uma segunda chance, então vai lá. E aí eu tomei muitas decisões na minha vida, e uma dessas decisões é que, cara, agora eu vou crescer um pouquinho mais do que eu já era antes, e vou ser alguém melhor do que eu já fui antes. Isso foi muito interessante para mim. Que bom, que bom. E aí, quando eu Aí, saí da quando você se UTI, recuperou, você fez o quê? Depois... quando eu saí da UTI, assim, semanas depois que eu tinha saído da UTI, infelizmente meu sogro havia falecido, e nós resolvemos morar juntos, a minha sogra, eu e minha esposa, com as filhas. E mudamos para um apartamento maior, e no dia da nossa mudança, você imagina, nós desfizemos 2 casas para poder colocar num apartamento, tinham 100 caixas, e toca o meu telefone, era o chefe chamando, lá da Suíça. Preciso falar contigo agora. Falei, olha, chefe, eu não tenho nem internet aqui na minha casa, mas eu vou rotear meu telefone, vou ligar o computador e vou te atender. Você me espera 5 minutos? Ok. Liguei o computador e ele fala, Marcos, tenho uma missão para você. Primeiro, você tá melhor? Falei, tô ótimo. Tá pronto para a batalha? 100%. Não estava 100%, mas um soldado no quartel quer que trabalhe, tem que dar trabalho. Não, 100%. Preciso de você no Panamá. Eu falei, no Paraná? Não, no Panamá. Nossa. Eu, uau! Onde é o Panamá? Né? A primeira pergunta foi onde era o Panamá. E aí foi bem interessante, ele me fez a proposta para sair daqui de Santos e ir para o Panamá, assumir a gerência regional das Américas, no comercial, de agenciamento marítimo pela Waypoint. E eu falei, uau, tá bom, quanto tempo eu tenho? Né? Ele falou, preciso de você lá em 1 mês e meio, 2. Falei, tá. E uma outra área também, né? Relacionada à área marítima, né? Completamente diferente do que você já trabalhava, ou não? Nesse primeiro momento não, mas depois sim. E nesse primeiro momento era para replicar o serviço que eu havia feito no Brasil, no Panamá. Aqui nós tínhamos tido um aumento de 42% no atendimento de serviços auxiliares, serviço de husbandry aqui no Brasil. E ele queria que eu replicasse isso para o Panamá. Eu cheguei lá para replicar. Quando eu cheguei no Panamá para replicar, só para adiantar um pouco antes que a gente volte, um tempo depois abrimos uma outra empresa e fizemos um outro segmento lá. Mas no primeiro momento, não. No primeiro momento eu fui para replicar o mesmo serviço daqui que já fazíamos lá. Ou melhor, replicar daqui, lá, o serviço que estávamos fazendo. E como foi o choque cultural, assim, lá no Panamá? Muito diferente daqui do Brasil? Muito diferente. É muito... Bom, chegamos no final da pandemia. A pandemia aqui estava bem relaxada, já não tínhamos medidas alguma de proteção, nem nada disso. Quase ninguém já usava máscara aqui. E chegamos no Panamá, as pessoas usavam 2 máscaras e um face shield. Nossa. Mas, assim, era porque era obrigatório ou é porque Era eles... obrigatório usar os 2. É que as pessoas usavam 2 máscaras porque era um excesso de proteção. Era 90% das pessoas dessa forma. Então, eles tinham medo mesmo de pegar. Totalmente. Um país... Ali é um país de 4 milhões de habitantes, na cidade do Panamá 1 milhão, 1 milhão e meio de habitantes na área regional, é muito pequeno, mas tinham morrido meia dúzia de pessoas e eles já estavam desesperados. Quando eu falava que tinham morrido, naquela época, 300 mil aqui no Brasil, eles falavam que isso é um absurdo, pensavam que o Brasil estava parado e o Brasil estava funcionando normalmente. Lá eles estavam parados. Quando nós chegamos lá, chegamos no final de semana de flexibilização. Então, quando nós chegamos, podia sair já na próxima semana. Final de semana, esqueci a palavra agora, mas era fechado, aquela que ninguém pode sair de casa no final de semana. Esqueci como que é a palavra em espanhol. Mas você ficava preso na sua casa de sexta-feira às 6 da tarde até segunda-feira às 8 da manhã. Não podia sair de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Nossa, nem pra comprar alguma coisa? Para nada. Caramba. Na época da flexibilização, homens saíam de casa terças e quintas e as mulheres saíam segunda, quarta e sexta. Ou vice-versa. O homem segunda, quarta e sexta, a mulher terças e quintas. Não podia ir o homem e a mulher na rua. Entendi. Da família, então era Isso. um ou outro. Antes era pelo número da cédula, né? O número do RG, o final, você saía o 01, 02 sai na segunda, 03, 04 sai na terça. Antes era assim. Aí depois houve uma flexibilização maior, onde o homem podia sair segunda, quarta e sexta e a mulher terça e quinta. Nossa. Então nós chegamos no sábado, ou numa sexta, não me recordo agora. Chegamos no sexta, no sábado. Na segunda eu precisava ir no supermercado comprar coisas. Eu fui com a minha esposa.
porque eu tinha um salvo-conduto. Eu era de agência marítima, eu podia sair de casa todo dia, porque eu tinha esse salvo-conduto para poder trabalhar. Eu fui com ela, falei, se me pararem na rua e pararam, né, para perguntar o que eu estava fazendo na rua, eu mostrava que podia estar na rua. Mas no supermercado eu não podia entrar com ela. E nós não falávamos a língua. Era só um ou outro? Só a mulher que podia Só entrar mulher. num certo dia. Nossa. E aí eu ficava esperando lá fora para carregar as compras com ela para ir para casa. Aí você perguntou da adaptação. Quando você chega num país novo, onde você não fala a língua local, você já tem a barreira da língua logo de cara. Então você sabe falar, quando a pessoa pergunta é cartão ou é dinheiro, você aprendeu essas palavras rápidas que você vê na internet antes de mudar. Você sabe falar bom dia, boa tarde, boa noite e nada mais. Então usamos a tecnologia para poder andar de ônibus, para poder andar de táxi, andar de Uber, para poder nos localizarmos. Usava o tradutor? O tradutor, muitas vezes, mas é muito difícil você ir para um país estrangeiro quando você não tem um suporte adicional. A empresa deu todo o suporte que nós precisávamos. Pagou advogados melhores do Panamá, pagou toda a documentação. O pessoal do escritório, fantástico. Meu chefe, meu diretor falava português, porque era um argentino que morava aqui em Santos antes de ir para lá. Então, para mim, foi maravilhoso. Um cara fantástico, Mariano Rafael, um beijo para ele. E foi ótimo isso. Mas, e o pós-escritório? Como você vai fazer? Você tem que ir na rua, você tem que ir no supermercado, você tem que falar com as pessoas. Aí eu tive um suporte muito grande da igreja lá, né? Porque eu sou nome da igreja. A língua é inglês? Espanhol. Espanhol. Tive um suporte muito bom da igreja que eu participo, que eu congrego aqui no Brasil, que tinha lá em Portugal, no Panamá, e me ajudaram muito na parte de eu preciso de um encanador, eu preciso de uma indicação de escola, eu preciso disso, daquilo. Aí o pessoal fez uma rede. Os membros da igreja Exatamente. Que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, né? Exatamente. Foram eles quem me abriram as portas todas para que eu me sentisse mais confortável lá. E com o apoio legal e o apoio jurídico da empresa para todas as demais coisas que eu necessitava. Mas no âmbito privado e particular, foi a igreja que me ajudou em tudo, não tenha dúvida. Oh, bacana, que bom. Sim. E depois que você já se adaptou lá, qual o próximo passo que você fez? Bom, lá eu fiquei durante um ano e pouco como gerente regional comercial, visitando vários clientes em vários lugares do mundo para poder trazer negócios para as Américas, né? Para que a Waypoint desenvolvesse e ampliasse sua gama de serviços às Américas. Aí certo dia meu chefe me liga, eu falando para ele, cara, tô querendo algo mais. Eu tô ansioso para ter uma outra mordomia, para ter mais responsabilidade. O que mais você pode me dar? Pô, mas você tá sempre pedindo mais, tá sempre pedindo mais. Eu falei, cara, eu quase morri outro dia. Agora eu quero mais, tô ansioso de conhecimento, eu quero ter mais oportunidades. Me dá a chance de fazer coisas maiores. Ele falou, olha, eu tenho um projeto, que não é nem meu, é de um diretor aí do Panamá, e é nós abrirmos uma agência de iates, para atender iates, mega iates, durante seu trânsito no canal do Panamá. O que tu acha? Eu falei, cara, eu fui operacional a vida toda. E agora eu vou ter essa oportunidade de fazer operacional e comercial? Fantástico. Montei o business plan, o plano de negócios. Montei a parte do profit and loss, que é a parte do DRE, né, da empresa, quanto a empresa ia faturar para fazer esse tipo de serviço. Vimos que não era um faturamento absurdamente alto, porque era um serviço... Era a ponta do serviço dos iates, era só fazer o trânsito no canal do Panamá, né? Você não tá vendendo, comprando iate, nem só atendendo o iate. E vimos que valia a pena. Então, para ser educado e para aprender a trabalhar nesse ramo do iate, ele me deu um orçamento de $100 mil, falou, cara, vai viajar o mundo para aprender sobre iate. Aí foi fantástico, né? Você imagina, a primeira viagem, você vai para Mônaco para poder conhecer Mônaco. Lá é o que acho que mais tem, acho, Meca, né? É a Meca, né? Só você vai para Meca. Desculpa, a primeira fui para Miami, né, que é a segunda Meca dos iates, né? O segundo polo maior dos iates é em Miami. Fui para Miami numa feira, antes de abrir a empresa ainda, foi numa feira chamada Miami International Boat Show, MIBS. E o Miami International Boat Show é o maior feira do mundo em termos de participantes, em termos de iates. Uma feira enorme, fantástica. Então, conheci muito sobre iate lá, tive a oportunidade de falar com muitas pessoas, e como se eu fosse um missionário mormon, né, falando com pessoas ao longo da feira, 60 pessoas por dia falando, achei um cliente. Olha que legal. E esse cliente confiou em nós, a empresa não estava nem aberta ainda, e nos deu o primeiro iate. Eu imagino que o público dessa feira, assim, é só pessoas que tinham muito dinheiro, né? Nós estamos falando de um público AAA.
Estamos falando de bilionários. É high ticket, né? Que chama. Totalmente, é bilionários, né? Então você vê pelo trajeto das pessoas, são roupas diferentes, você vê pelas faces, são pessoas que se preocupam muito com a parte da beleza, e são pessoas que também mais assertivas em relação a negócios, né? O cara fica perdendo tempo, ele entra num iate, quanto tá esse iate? Aí você 300 milhões, tá? O que ele tem de bom? Ele tem isso, aquilo, o cara oferece. E fala 300 milhões, o cara nem se assusta, Não, né? não, porque ele estava esperando, ele tem um orçamento dele, né? Para cada metro de iate novo, quando você compra, você entende 1 milhão. Né? Então, você tem $1 milhão, estamos falando em dólares, obviamente, Uhum. mas 1 milhão, um iate de 30 metros são 30 milhões. Um iate de 300 metros, 300 milhões. Então, esses caras, quando entram nesses iates de 100 metros, 120 metros, vão pagar 120 e 150. Disso Já para mais. sabe que o valor é esse. Exatamente. Disso para mais. E o broker, quanto ganha? O broker chega a ganhar até 10% dessa venda, que é o corretor. Então, você imagina um corretor de iate, que era com esse cara que eu tinha um contato, ele vende um iate de 30 milhões, ele ganha 3 milhões de dólares. Nossa. Ou, às vezes, quando é venda compartilhada, ele ganha 5 milhões de dólares. Ou, quando ele é funcionário, a empresa ganha os 10 ou os 5, e ele ganha uma comissão sobre esse valor. Então, ele ganha 300 mil dólares. Mas eu fico imaginando, Marcos, assim, eu não sei até onde, por mais que o cara tenha muito dinheiro, será que é mais fácil fazer negócio com um bilionário? Ou é mais difícil para você? Acho que é uma questão de postura. A primeira coisa que eu sempre digo são os 3 segundos que você tem para ganhar a pessoa. A questão do rapport, né? O rapport é quando você parece que bateu o cheiro com a pessoa, você conhece essa pessoa há 10 anos. Né? Então você tem 3 segundos para causar uma boa impressão. Então é postura, é você saber se colocar da forma certa, você ser agradável, ser interessante e não interesseiro. Né? Então, vou até escrever um artigo essa semana sobre isso, ser interessante e não interesseiro. É interessante, realmente. E parece que eles percebem isso, né? Quando a pessoa vem com uma. Totalmente. Pensa só, o que você tem a oferecer para uma pessoa como essa? Né? Eu ofereço para eles o seguinte: como agente marítimo, eu falo, eu tiro de você toda a parte burocrática, toda a tua preocupação com a autoridade portuária para que você possa se divertir no Panamá. Então, o Panamá é maravilhoso, é lindo, é o Caribe. Então, ali você tem a oportunidade de aproveitar as praias do Caribe. Você vai para o arquipélago de San Blas, são 365 ilhas virgens. É uma ilha por dia do ano. Você pode ficar o ano todo lá passeando. Claro, um bilionário não vai ficar o ano todo lá passeando, porque ele tem outros lugares para ir. Ele vai para Bahamas, ele vai para Curaçao e tudo mais. Mas ali é lindo e maravilhoso. Então, fala, eu, como teu agente marítimo, vou te tirar toda a preocupação que você vai ter com a parte burocrática. Você vai me pagar um agency fee mínimo para fazer isso. Não vai ter preocupação com dinheiro. E vai poder aproveitar a tua praia, aproveitar a tua família, aproveitar o teu tempo no iate. Então, quando as pessoas sentiam a confiança em você, que você era o cara que ia cuidar dessas coisas para ele, fantástico. Aí temos negócio. E aí o primeiro cliente nós trouxemos de Miami. E atendemos um navio, um iate chamado Lars, um iate holandês, lindo, maravilhoso. E foi a primeira oportunidade que tivemos de atender um mega iate lá no Panamá. Então, ser uma empresa especializada em atender um público AAA, para que você tenha a oportunidade de ter... Em chegar nessas pessoas, você tem que viajar o mundo. Você tem que ir onde eles estão. Então, eu tive a oportunidade de ir para Paris, fui para Antibes, fui para Mônaco, fui para Miami, Fort Lauderdale, para Copenhague, para Holanda. Viajei para bastante lugares oferecendo. Você foi na época da Fórmula 1? Não, eu fui 2 meses depois da Fórmula 1. Porque o foco é outro, né? Porque aí o foco da Fórmula 1, por mais que tenha muitos bilionários e mega iates lá e tudo mais, o pessoal tá focado na feira, na Fórmula 1. E 2 meses depois tem a Monaco Yacht Show. Que aí na Monaco Yacht Show, que era o momento de... Sim, é o momento certo de você poder visitar. Eu fui 1 semana antes da Monaco Yacht Show, porque eu tinha um evento de uma empresa parceira nossa lá, mas eu peguei um pouco do cheiro da Monaco Yacht Show e peguei um pouco dessa oportunidade pré-feira, fiz a minha propaganda, visitei 40 pessoas lá, foi maravilhoso, e são contatos que eu vou manter para a vida toda. Isso é ótimo. Legal. E daí, depois desse tour aí mundial, assim, entre viagens e tudo, então você já tinha um projeto aí para poder trabalhar lá no Panamá. Sim, aí no Panamá, nessa ocasião, estamos falando de 2021, mudamos um pouco o foco dos mega yachts, porque tivemos o problema do El Niño, dos efeitos do El Niño. Então, o que aconteceu foi que o canal do Panamá teve que reduzir o número de navios que passavam por dia. Lá passam diariamente de 38 a 40 navios por dia no canal do Panamá.
E aí, por conta do efeito El Niño, Tinha baixado, né? Eu vi uma Sim, notícia assim. sim. Baixou e não tava podendo passar. o nível do rio Guantum, que é o rio que abastece o canal, para você ter uma ideia, é assim, né? Nós temos o mar de um lado, o mar do outro, e o canal você tem que subir 27 metros. Então são 3 eclusas que sobem 9 metros, 9 metros e 9 metros. Ele vai a 27 no rio Guantum, baixa mais 27 e volta para o nível do mar. Isso que é o canal do Panamá. Né, o elo mais rápido entre os dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico, para que você possa ir de um oceano ao outro num curto tempo de espaço. Quanto tempo mais ou menos demora? 12 horas. 12 horas para 12 passar. horas. Qualquer Sim. navio. 12 horas. Nossa. 12 E mesmo assim é bem mais. Se não Eu acho que fosse se isso, você não fosse o canal. Você vai pelo Cabo Horn, você vai demorar 9 dias a 11 dias. Nossa. Então a diferença é muito compensa, grande. É, Você vê que absurdo. o dia de um navio custa $40 mil, 30, $40 mil. Então, os 9 dias mais, 11 dias mais, às vezes vai dar 21 no total, vai sair muito mais rápido você pelo Canal do Panamá. E com a seca do Canal do Panamá e a diminuição do número de navios, a quantidade de navios para atravessar, você vê uma fila. E essa fila começou a causar um transtorno mundial. Nossa. 3% do comércio internacional passa pelo Canal do Panamá, de 3% a 5%. Então você afeta o tráfego internacional de troca de mercadorias, a tendência a atrasar no Canal do Panamá. E aí nós tivemos que mudar, porque os bilionários, os bilionários, os milionários, decidiram não ir utilizar mais o Canal do Panamá. É porque ia ter todo esse transtorno de aguardar para passar, uma série de Sim, coisas. ficavam no Caribe, na parte de Bahamas, na parte de Curaçao e não iam para o Panamá. E com isso nós tivemos que mudar o foco. Fomos para os pequenos iates. E os pequenos iates eram uma outra pegada, porque o dono do iate é a casa dele. Pequeno iate não é mais bilionário, são uns milionários, né? São os milionários e às vezes não são nem milionários, pasme, mas mesmo? tem catamarãs que você paga $100 mil num catamarã. Tem catamarãs de $30 mil. Mas vamos falar dos catamarãs de $100 mil. Eu conheci eu não sei se ele é programador da Google ou se ele é engenheiro da Google, não me recordo agora. Ele falou, olha, eu tinha minha casa e eu tinha uma outra casa. Eu vendi essa outra casa, comprei esse iate por $100 mil e agora, eu como trabalho na Google, eu coloquei um Starlink aqui a bordo, eu trabalho a bordo do iate. Nossa. Eu falei, você vai ficar o ano todo, John, fazendo isso? Sim, o ano todo. Eu vou para a Polinésia Francesa, ele veio do Texas, aí ele veio não foi pela Califórnia, ele foi por Los Angeles, não me recordo por onde ele veio, mas deve ter vindo por Nova York, alguma coisa assim. Aí baixou pro Panamá, passou pelo Panamá, foi para a Polinésia Francesa, ficou lá 6 meses na Polinésia Francesa, agora ele estava indo para a Austrália, não me recordo para onde que estava indo. Aí ele inventou. Então não era um home office, né? Home office, é yacht office. É né? yacht office. Agora Ele inventou o Yacht inventou. Office. Então trabalha, tem os seus ganhos, vai caindo dinheiro na conta da mesma forma, mas ele falava, Marcos, isso aqui é minha casa. Então não vem querer me explorar, me cobrar uma fortuna como você cobra dos mega iates. E aí tivemos que baixar preço, né? Uhum. Então com isso você também tem que aumentar a tua gama. Para você atender um iate menor, onde você tem um ganho menor, você tem que aumentar Quantidade, as né? quantidades. Aí fomos procurar onde estavam os donos desses iates. Eles têm associações. Eles se ajuntam em associações que eles chamam de Ocean Posse, Panama Posse, são nomes que eles dão para essas associações. Aí você tem que contactar os representantes e vender o teu peixe para eles. Isso é um outro serviço comercial bem, bem complicado. Como você vai convencer um cara desse, ele quer o custo mínimo, a vir trabalhar contigo, ele fala, olha, eu pago, mas eu quero pagar esse preço. Aí você tem que fazer contas, né? Porque eu vou ganhar muito menos, para trabalhar muito mais, mas quanto você tem de volume para me dar? Se justifica, ótimo, temos um negócio. E fizemos negócio assim, foi muito bom. Acabei saindo agora do Panamá, decidi retornar para o Brasil. Quando eu estava, no final do ano passado, recebi a visita de um pessoal do Brasil, da RR Cargo, lá no Panamá. Eles estavam indo para Cuba. Eles tinham um navio para atender em Cuba. A RR Cargo ela é uma agência ela é um agente de carga, ela trabalha fazendo cargas FCL e LCL do Brasil posterior, tanto de navio quanto de avião. E me causou espanto quando eles foram no Panamá e falaram para mim, nós fechamos um navio. Eu falei, como vocês fecharam um navio? Se vocês são agentes de carga, vocês trabalham com containers. Não, nós temos uma trading agora. A RR Agro Trading. E nós estamos fechando um navio para sair de Santarém, no Brasil, com farelo de soja e com milho para ir para Cuba. Eu falei, cara, é fantástico isso. E aí, sabe quando dá um estalo na tua mente? E eu falei, cara, eu quero trabalhar com esses caras. Mas eu não falei isso pra eles, obviamente. E o olho brilhou. Mas eu não falei isso pra eles. Deixa eu vender meu peixe.
Eles falaram, pô, foi bom te ver, que legal que você tá no Panamá, você tá bem? Cara, eu falei, tô super bem, é um país tranquilo, o país é seguro, aprendi uma terceira língua, agora eu falo Você espanhol. tinha falado de segurança, é muito mais seguro que o Brasil. É muito diferente, Rodolfo, mas é muito diferente. Pode andar com celular, assim. Eu moro de frente à tem- praia no Canal 2, tá? E agora, depois de 3 anos fora, eu ando na praia todas as noites e todos os finais de semana, obviamente. E o que eu tenho visto de pequenos furtos de telefone, eu já vi 3 na minha frente Nossa. em 1 mês e meio em Santos. Eu não vi nenhum no Panamá em 3 anos. Então, quer dizer, nós andávamos com iPhone ou com seja lá o que for de telefone que você tenha, a última geração na rua, tirando fotos, fazendo Sem vídeo. medo de. Nenhum. Nunca vi assalto. Eu nunca vi assalto. Tem violência? Tem, por conta da droga. Lá tem droga como tem em todo lugar. Então você vê, mas morre gente? Morre. 1 a cada 1 mês por conta do tráfico de drogas. Não é que nem aqui você vê gente morrendo todo dia e tudo mais. É um país que tem 50% de estrangeiros. Estamos falando de 1,5 milhão ali na cidade. Esse 1,5 milhão, metade é estrangeiro. Santista tá cheio de Santista lá. Maersk, a PM Terminals, a Nestlé, a Adidas, tem muitos Santistas mas lá. Ah, então Tudo fala movido- português lá também, né? Sim, também. Mas tudo movido ao canal do Panamá mesmo. Quase todos. Adidas não, né? Sim, Adidas sim. e Nestlé nem tanto, né? Mas a Maersk e a PMT sim, né? Então você vê que tem muitas empresas que nós estamos acostumados a ver aqui lá, com muitos santistas ou muitos brasileiros lá também. Tem comunidade brasileira muito forte lá. Tem restaurante português, brasileiro, restaurante português. Tem bastante coisa que lembra teu país. Mas não é teu país, não é tua cultura. Você tem que ser da zona de conforto. Né? Você não tem teus parentes lá na hora que dá uma dor de barriga. Então se junta com os amigos para poder ajudar. Amigos ajudam na medida do possível, mas isso faz com que você fique mais hominho, né? Você tem que ficar mais... Você tem que se precaver um pouco melhor. Coisas que às vezes você não se preocupava no teu país natal. Então acho que o engrandecimento pessoal e profissional é muito grande quando você vai morar fora. E eu acho que é muito válido. Eu tinha essa meta, eu já tinha esse plano com a Waypoint de ir para o exterior. Só que era para ir para a Europa. Como o meu passaporte europeu não saiu e como a oportunidade da Europa se retrasou, atrasou, então me deram essa oportunidade de ir para o Panamá e eu adorei. E foi um período fantástico da minha vida. Mas voltando nessa visita desses rapazes, eles foram para Cuba e na volta de Cuba eu não consegui falar com eles. Eu falei, quando eu for pro Brasil em dezembro a gente conversa, né? Eu te vejo lá, passo lá para visitar vocês. Em dezembro eu voltei pro Brasil para ficar 15 dias de férias. Passei no escritório deles para conversar com eles. Eles falaram, e aí, você tá pronto para voltar? Eu falei, não, eu tô 3 anos lá e ainda pretendo ficar mais 1 ano, né? Pelo menos. As minhas filhas, uma casou, outra tá casando agora. E minhas filhas vão ficar no Panamá, né? Porque já casaram com panamenhos. Então agora não faz sentido eu voltar para o Brasil nesse momento. Mas, de uma certa forma, eu queria voltar para o Brasil, né? Para poder ficar mais próximo dos parentes e tudo mais. E aí, perguntei para minha esposa, o que você acha de voltar? Ela falou, eu não estou preparada para voltar agora também não, né? Eu falei, eu tô achando que vai surgir uma proposta ali, hein? Ela falou, bom, vamos ver, vamos esperar. Aí, passados 1 ou 2 dias, me ligaram e falaram, a gente quer que você volte para assumir uma diretoria aqui com a gente, nessa parte de negócios internacionais, nessa parte de Latam, trazer e agregar negócios na parte latina para a gente, da Latinoamérica. Você fala espanhol, você já morou no Panamá, nós temos negócios com Cuba, temos negócios com outros países e queremos que você desenvolva esse tipo de negócio. Topa voltar? Falei, caraca, sim, eu acho que sim, vamos conversar sobre isso. E conversamos, 2 dias de debate para lá e para cá, e falaram, ó, quando você quiser vir, venha. Eu falei, assim? A proposta tá feita. A camisa é tua, eles brincavam muito, a camisa é tua, né? Quando você quiser vir, venha. Aí eu voltei pro Panamá, falei, o que eu vou falar pro meu chefe agora, né? E aí, meu chefe mesmo, ele estava lá no Panamá nessa época, veio da Suíça para poder ficar conosco alguns dias. E eu perguntei para ele, quais são os teus planos para mim? Ele falou, puxa vida, você sabe que o canal do Panamá tá com esse problema da falta de água, da seca, e os negócios não estão indo tão bem aqui de uma forma geral, né? Não estou falando da tua área específica, mas para o país não tá indo, as coisas não estão muito boas. Não é um bom momento da gente fazer ajustes, mudanças aqui. Falei, que eu tô com uma proposta para voltar para o Brasil e eu tô pensando seriamente em voltar. Ele falou, bom, eu não posso dizer para você o que você tem que fazer, mas a decisão é sua. Mas eu não queria que você saísse. Eu falei, eu também não gostaria de sair assim, sem fazer uma última tentativa, né? Vai mudar alguma coisa no Panamá? Vai mudar alguma coisa na empresa? Alguma coisa mais que eu possa fazer aqui dentro da empresa? Falei, no próximo ano vai ser igualzinho ao que foi o ano passado. Eu falei, que nós tínhamos planos de fazer coisas diferentes, mas por conta dessa situação de seca não teve como fazer, né? Ele falou, então vai ser mais 1 ano igual. Eu falei, então te agradeço a oportunidade, foi
maravilhoso ficar aqui com vocês esse tempo todo, mas eu vou retornar no Brasil. Entreguei a carta, que já estava feita, dicas de passagem, fiquei mais uns 15, 20 dias lá com eles e voltei para o Brasil. Quando cheguei no Brasil, já fui atender o primeiro navio lá em Santarém. Eu fui de cara lá para Santarém para atender um navio lá de milho, de trigo, e esse navio também foi para Cuba. Logo depois já teve intermodal, então já cheguei trabalhando e trabalhando como um louco, e hoje oferecendo serviços de afretamento de navios de agronegócio daqui do Brasil para o exterior, quer seja Latam, quer seja qualquer outro tipo de país. Fazemos essa parte do navios de açúcar, navios de soja, de milho, farelo de soja, e estamos trabalhando com agronegócio, na grande verdade. Bacana. E que é o forte do Brasil, né? O Sim. agro, né? Intermodal, você gostou desse ano? Fantástica. São 27 intermodais que eu tive a oportunidade de participar. Desculpa. 27 menos 3, que os 3 anos de Panamá eu não fui, né? Então, 24. E esse ano eu fiquei muito surpreso, porque todo mundo acabava me acompanhando pelo LinkedIn. E às vezes, você estando distante, é a tua única forma de contato com teus amigos, é a rede social. Eu não era muito fã de Facebook, né? Não tinha também Instagram, por conta do iate, que o mundo do iate vive muito com Facebook e Instagram. Eu criei os meus Facebooks e Instagram fazem pouco tempo, então não tenho muitos seguidores, não tenho muitos amigos, nem nada disso, mas no LinkedIn eu tenho 24 mil contatos no LinkedIn. Então, meus contatos eram todos através do LinkedIn. E a quantidade de pessoas que me parou na Intermodal, só no primeiro dia foram 60 pessoas, eu contei. Que me pararam e falaram, cara, e os iates? Cara, dá foto bonita no Caribe. Pô, você tá em Mônaco, você tá em Paris, você tá... Cara, foi fantástico, foi muito bom. Por que você voltou? Você é louco. Vai voltar pro país nessa época de instabilidade política, financeira, as coisas não estão tão boas. Eu falei, nem sempre a gente volta na parte mais forte politicamente falando ou financeiramente do país, talvez a gente volte numa parte mais fraca para poder crescer e na hora da onda surfar dentro da onda, né? E surfar junto com eles. Mas eu voltei com um projeto muito forte, uma empresa fantástica, uma equipe escolhida a dedo, né? A diretoria da equipe, os sócios, uma equipe montada a dedo, onde as pessoas estão realmente montando um projeto para crescer e para desenvolver essa parte de afretamento de navios aqui na Baixada Santista. Hoje você tem poucas oportunidades aqui na Baixada de pessoas que têm um navio para te oferecer. Todo mundo você encontra na rua, um amigo fala, tem açúcar, todo mundo tem açúcar aqui em Santos para poder oferecer. Aí quando você fala quais são os pré-requisitos necessários para montar um frete internacional e para fazer uma proposta firme, a pessoa, opa, isso eu não tenho. Por quê? Porque é o atravessador do atravessador. Então nós estamos aqui, e não que somos contra os atravessadores, não é isso, mas eu estou falando que é um que fala com o outro, que conhece. Não, a gente está direto com a usina, nós temos contato direto com a usina, nós temos uma trading por trás da RR Cargo, que é a KRBM. Uma empresa que tem um braço imobiliário, um braço industrial, uma empresa forte, um grupo forte por trás de nós. Mas esse grupo ele banca holding e coloca lá a prova de fogo, colocando milhões no banco para poder provar que a empresa realmente tem uma saúde física financeira para poder comprar 60 milhões de soja, por exemplo, para poder comprar 30 milhões de farelo de soja. Então não é qualquer um que faz um aporte desse nível. Então estou falando de uma estrutura grande, sólida e séria, montadas por pessoas sérias, pessoas que são do métier, pessoas que conhecem do jogo e que tem toda essa flexibilidade. O Wagner Ronaldo, que é o CEO da empresa, ele brinca muito falando assim, quando a empresa ela é administrada e dirigida pelo comercial, o foco dela é no cliente. O foco dela é na solução, na dor do cliente. Qual é a tua dor? E a gente vai tratar a tua dor com o carinho que você precisa e com o cuidado que você precisa. Então hoje nós temos uma equipe especializada de pessoas fantásticas para poder oferecer algo que até então eu, particularmente nesses meus 27 anos de navegação, eu não via aqui no mercado. Você já foi do operacional, você já foi mais ou menos RH, né, para lidar com o gerenciamento de pessoas. Sim. E agora você está na parte comercial, é isso? Exato. Hoje nessa diretoria eu cuido do fechamento de afretamento de navios. Então ela é meio operacional. Inicialmente ela é comercial, porque eu tenho que fechar o negócio com o cliente, e depois eu sou operacional, porque eu vou operacionalizar o fechamento da carga. Então eu acabo lidando com essas duas partes. E para mim, transito muito bem já nas duas áreas. Eu sou operacional de formação,
Eu sou operacional de base, são 20 anos de operações, mas são 10 anos quase, são 6, 7 anos de comercial. E nesses 6, 7 anos de comercial deu para aprender alguma coisa, deu para ter uma vivência grande de como lidar com pessoas e tratar pessoas e como resolver as dores do cliente. Essa experiência do iate te ajuda muito nisso, né? Bastante, bastante. Ela me fez mudar um pouco aquela parte mais lógica do operacional para participar, para ser mais emotivo da venda. A venda ela é muito emotiva. A venda é visceral muitas vezes, às vezes ela é uma venda na parte da emoção, mas quase sempre quando você vende, eu gosto muito o governo atual tem falado muito sobre narrativas, né? Você tem que criar narrativa e você vê na parte de gestão comportamental sobre storytelling. Você tem que criar uma narrativa para a pessoa se sentir à vontade de comprar aquilo lá. Você compra esse ovo por quê? Eu compro esse ovo aqui porque as galinhas, elas são soltas e felizes. Então eu gosto de comprar esse ovo porque as galinhas vivem felizes. Você trabalha com essa empresa de afretamento de navio por quê? Porque nós movimentamos o agro do Brasil transportando a carga que você plantou com todo o teu suor, com todo o carinho e dedicação para levar ela até o destino final, onde nós vamos abastecer o mundo, alimentar o mundo. Então você mostra a narrativa, mostra a história para a pessoa, que você faz parte do processo dela. Aquela construção do ideal dela, que o cara teve um ideal, ele não foi plantar porque ele quis, ou o pai dele ensinou, ou a família dele faz isso há muitos anos, e ele faz aquilo com carinho, com amor, ele tem uma missão de vida ali, ele vai alimentar o mundo. Então eu vou ser o transportador do cara que alimenta o mundo. Eu não estou simplesmente fechando um navio. Eu estou levando alimento para o mundo todo. Então acho que essa missão de vida, acho que essa coisa gostosa que a Recarga proporciona para os clientes faz diferença na hora de você fechar. E aí o comercial entra muito. Porque se eu fosse só operacional, eu vou falar, cara, eu tô com um navio. Eu tenho um navio, tu quer, não quer, tchau. Né? Não que o operacional seja sempre assim, né? É sempre o rude. É sempre o rude, né? O mal da história. Mas ele é o cara que é mais pragmático. Tá preocupado em acontecer, só é pragmático, cara. Minha tarefa é o seguinte, é colocar tua carga no navio. Tá? Eu vou colocar e acabou. Ela vai para lá, chegar lá e pronto. O comercial não, ele já floreia. Amigão, vem comigo. Você tá no melhor navio do mundo. Esse navio é um navio que vai levar tua carga com todo carinho e amor até o destino. E lá vai desembarcar que vai ser uma beleza. E hoje nós fazemos todo o processo, né? Desde a originação da carga, né? Compramos a mercadoria, trazemos ela pro porto, no porto nós armazenamos ela, no porto nós embarcamos dentro do navio, nós fazemos o processo de agenciamento marítimo para poder cuidar da parte documental, fazemos o transporte com frete internacional e lá na descarga apontamos o agente e cuidamos da operação lá também. Então é um porta a porta. Então esse é um trabalho onde você pega a carga do cara lá da usina do açúcar e leva lá para a África. Você pega e leva para Marrocos, você leva para China, você leva para Índia. Entra naquilo que você falava do iate, né? Lá, tipo assim, você não vai precisar se preocupar que a gente vai fazer tudo. E existem pacotes, né? Eu posso fazer de ponta a ponta, eu posso fazer parte. Depende de cada cliente tem uma estrutura. Tem clientes que já tem uma estrutura montada. Não da porta a porta, mas ele já tem essa primeira parte, a primeira perna, eu faço a segunda. Né? Mas o transporte internacional, que é o frete internacional, é quase sempre nós quem fazemos. Porque nós temos um acordo direto com o armador que tem entre 60 e 90 navios. Então eu tenho hoje a coisa mais importante, o contrato mais importante na minha mão, que é o contrato do frete internacional. Eu não vou para a Suíça, numa mesa de frete, ficar ligando de armador para armador para ver quem tem o melhor preço. Eu já tenho um cliente que é o meu carro-chefe. Se ele não pode me atender, aí são outros 500. Eu vou buscar outras opções para resolver a dor do meu cliente. Mas a priori, salvo o melhor juízo, eu trabalho com o meu parceiro de negócios. Então hoje nós temos uma holding que me dá o suporte financeiro, que é a coisa mais importante, para que eu possa trabalhar tranquilo e eu tenha a capacidade financeira para gerar negócios. Eu tenho a equipe comercial e operacional que cuida de todos os detalhes para que o cliente ele possa ser bem recebido e que ele possa a carga dele ser transportada. Eu tenho um transportador, quer dizer, eu tenho um pacote completo para oferecer para as pessoas hoje. E isso me fez voltar e é por isso que eu estou aqui falando com vocês hoje. Mas o interessante de você também é assim, o operacional te ajuda a vender melhor, né? Também, porque você sabe o que as dores do cliente, porque você já foi operacional. Sempre. E você sabe que isso me ajudou ao longo da minha carreira toda. Porque desde quando eu fui assumir como gerente de filial aqui pela Sunorte Rebocadores, eu já tinha uma obrigação na Sunorte, isso em 2008, eu já tinha uma obrigação de ser um operacional com viés comercial. Isto é, eu era o gerente da filial, responsável pelo resultado da filial,
o executivo principal da filial, porém, eu também tinha um contato direto com os clientes. Então, eu tinha que ter esse viés comercial, mas explicando o operacional, porque eu era o gerente da filial. Então, ali eu aprendi ao longo daquele tempo, e mesmo depois trabalhando no terminal portuário, sendo da diretoria operacional, eu também tinha esse contatos com clientes. Então, eu tinha que ter esse viés operacional. Então, eu acho que eu fui bem educado ao longo desse tempo, dentro do operacional, para que um dia eu fosse full-time comercial, que foi o caso da Waypoint. Antes da Waypoint, eu tive uma empresa de construção lá em João Pessoa. Fui trabalhar na Jeep lá em Pernambuco, lá em Goiânia, em Pernambuco. E lá eu era diretor comercial. Então lá eu já comecei como diretor comercial, tendo esse contato mais tete a tete com os clientes, durante 1 ano e meio. Depois voltei para Santos, fiquei mais 1 ano numa empresa aqui de Santos também fazendo comercial. Então eu comecei ali, foi minha escolinha do comercial puro. Mas a Waypoint foi a grande escola. Até porque eu tinha um grande líder, o Ângelo Caxia, que era um cara extremamente comercial, um cara que manja tudo de comercial, e ele me treinou para ser um bom comercial. Então, nesses 5 anos, para mim foi fantástico ser mentorado e tendo um coaching que é um cara full comercial, um cara que é mestre na parte de vendas. E aí eu fiz treinamentos de coaching, eu fiz mentoring coaching, eu fiz comportamento humano, estudei muito sobre isso, fiz uma MBA voltada para essa área, cursos e tudo mais, então aprendi muito sobre isso. Eu ia até perguntar, você fez Brigham Young, né? Sim. Pela sua história aí, você sempre trabalhou muito. E como você conseguiu conciliar, né, o trabalho e o estudo? Como foi? Falar de estudo, deixa eu voltar um pouco lá atrás, Rodolfo, se me permite. E quando eu estava na Rangin em 2001, eu não tinha faculdade. Minha esposa, ela pegava muito no meu pé, né? Você já é casado, você já tem uma filha, você já tem 23 anos de idade, você não tem uma faculdade. Isso atrapalha muito na tua carreira. E eu falava, eu sou visitador de navios. Visitador de navios, você atende navio de madrugada, de manhã, então você não tem como ter um compromisso fixo com o horário, sendo que você vai para um navio. Quando eu fui promovido e eu era o chefe dos visitadores, eu não precisava mais ir ao navio obrigatoriamente todos os dias, eu ia de acordo com a demanda, resolvi fazer uma faculdade. Naquela época, eu até tinha condições de fazer a faculdade, mas olha só, criança pequena, aluguel, e aí no frigir dos ovos as contas ficam um pouco, e eu falava para a mulher, não, esse ano não vai dar, por conta de todo ano, esse ano não vai dar. Aí, na igreja que eu faço parte, abriram naquela época algo chamado Fundo Perpétuo de Educação, né, que a igreja te emprestava o dinheiro para você pagar a faculdade, você pagava em 8 anos a juros zero. Falei, pô, nem meu pai faz isso para mim, pô, então vamos lá, né? E aí eu fui para a Unimonte fazer o curso de transporte e logística e transporte multimodal. E aí, eu não me recordo os salários agora, mas olha só, eu ganhava, vamos falar assim, em valores redondos, eu ganhava R$1.000, tá? Como supervisor. Depois que eu me formei na faculdade, meu salário foi para R$5.000. Olha só. Então, uma coisa que eu incentivo muito aos jovens, eu falo muito para os jovens, a primeira coisa, na navegação para sucesso, é falar inglês. Né? A segunda coisa, você ter uma boa faculdade, você fazer um curso específico para a área que você quer, porque o salário aumentou, na verdade foram 3 vezes que o salário aumentou e depois chegou a 5. O salário aumentou 3 vezes ao término da faculdade e depois, quando eu fui para a Sunorte, o salário chegou a 5 vezes o salário que eu tinha anteriormente só por conta da faculdade. E aí eu senti o desejo de fazer MBA, eu fiz 2 MBAs, as 2 MBAs na Unimonte, mas por conta de viagens internacionais acabei não terminando essas 2 MBAs, fiquei com elas abertas e não fechei. Adquiri conhecimento, experiência, mas não peguei o diploma, o canudo, né? Foi uma pena, mas tudo bem. E aí surgiu a Brigham Young University na minha vida, né? A BYU Idaho tinha um curso chamado Pathway, que é um curso de 1 ano, que é um curso preparatório para você entrar na faculdade, ou ele serve como se fosse ali um curso reconhecido internacional de uma faculdade de renome internacional. Eu fiz ela online e foi bem difícil, porque ela é muito puxada. Ela é muito, muito puxada. E eu tinha demandas quintas-feiras, sábados e terças-feiras com deadlines curtos e trabalhos muito difíceis. Eu tinha um encontro semanal em Santos, na verdade eu estava em João Pessoa nessa época, encontros semanais em João Pessoa, onde nós nos reunimos na igreja para poder fazer cumprir esse calendário semanal que nós tínhamos. Foi muito duro, mas foi ótimo, aprendi bastante e me formei também na Brigham Young University. Olha. Foi muito fantástico, muito fantástico. Estou pensando em voltar agora para fazer o curso deles mais de 3 anos, que eles têm um curso novo agora, mas já é o próximo passo que é para continuar nessa parte da educação que é muito boa. Legal. Quanto ao
como vendas, comercial, você falou que teve um coaching bom, teve um... O que você acha para falar para vendedores mesmo? Porque vendas não é o cara ser bom, de papo, isso daí. Tem uma ciência por trás disso, né? Claro que sim. O que você aprendeu nesse sentido? Eu fiz alguns cursos internacionais com pessoas renomadas nessa área de vendas, para aprender a fazer uma chamada fria, como você vai fazer uma chamada fria. Eu fui lá no cara que era o rei da chamada fria, né? E você hoje tem aqui no Brasil muitas pessoas boas, como isso tem o Thiago Reis no LinkedIn, que é muito bom com chamadas frias. E hoje eu sigo um cara chamado Carlos Bush. Eu participei do Masterclass dele semana passada. Te mando depois. Desculpa, o que seria chamada fria? É a ligação que você faz sem ter o contato da pessoa certa dentro da empresa para vender o serviço. Olha, aqui é o Marcos. Tá fazendo agora, né? Tô te ligando aqui da RR Cargo. Eu queria falar com o teu pessoal encarregado de importação ou exportação. Quem é a pessoa que eu posso falar a respeito disso? É a pessoa do outro lado, é o teu primeiro bloco, que é a atendente. Ela fala, não sei. E geralmente é sempre, talvez, na primeira já... Então você aprende como sobrepujar esses blocos. Né? Então você vai de uma forma mais, não é lúdica, mas de uma forma mais polida, você vai conversar com ela de uma forma que as respostas não sejam sim ou não, né? Que você vai direcionando ela durante a conversa para que ela possa te dar as respostas que você quer, sem ser um questionário, e aí você chega no sim. Até chegando na pessoa certa, e depois que chega na pessoa certa, usar a metodologia certa para que ela possa te abrir o e-mail para você mandar uma proposta, para que ela te dê um telefone para você entrar em contato posteriormente, que não seja o ramal interno e tudo mais. Então, a chamada fria é o primeiro contato que a maioria dos vendedores tem com as empresas. Eu tenho as pessoas no escritório que fazem as chamadas frias, mas hoje eu não trabalho com chamada fria, né? Eu já vou direto na pessoa certa. Eu acho ela pelo LinkedIn, eu acho ela por várias outras ferramentas que existem hoje disponíveis no mercado. Mas esse Carlos Bush, eu participei agora desse Masterclass dele semana retrasada, e foi dele que veio essa inspiração para escrever esse artigo que eu vou escrever essa semana, que fala sobre ser interessante e não interesseiro. E a importância de ter uma narrativa por trás de cada coisa. Tudo que você vai vender, se eu vou vender a caneca, eu tenho que mostrar que essa caneca é a caneca que vai ter ali, vai te dar a oportunidade de você ter os melhores momentos de prazer, você deliciar o vinho que você gosta, a água que você curte, que você necessita, ou o café que você gosta, o que seja. Então tem que contar a história que tem por trás desse produto. Você sabia que as pessoas que trabalharam na confecção dessa caneca, elas se esforçaram durante horas e horas a fio para poder trazer essa oportunidade de você trazer à tua boca esse produto que você tanto deseja. Então, trazer essas histórias e tudo mais, acho que o comercial é muito bom nisso. E eu acho que eu tenho tido bons encontros nesses últimos tempos com pessoas que me inspiram e me ajudam a saber fazer melhor a minha venda. Eu me sinto muito mais qualificado hoje como um bom vendedor. Acho que temos acho que esse do ser humano, ter essa noção, eu não gosto de vendas, eu não gosto de vender. Cara, você se vende o tempo todo. Você se vendeu para tua namorada, para você ter o primeiro encontro, você se vendeu para você arrumar o teu emprego, você se vende para você vender os teus serviços. Você é um vendedor nato. É que você não gosta essa coisa que coloca você vendedor. Não, todo mundo se vende o tempo todo. Como todo mundo toma decisão o tempo todo. Se eu vou acordar, se eu vou abrir o olho, se eu vou tomar água, se eu vou escovar os dentes, você toma decisões da vida toda. E tem que tomar decisões também no que diz respeito à profissão. Como que eu vou vender, o que eu vou me importar, o que eu vou fazer. E se você for ver a parte comercial, o vendedor é uma das partes mais importantes de uma empresa. O Guilherme tem uma pergunta aí, Guilherme? Sim, você falou muito da parte teórica, né, sobre esse aprendizado, mas eu queria saber, tipo, o quão demorado foi, o quanto tempo você tem que ficar na parte prática para você se aperfeiçoar no comercial, por assim dizer. Acho que o comercial ele é pura prática, Guilherme. Eu acho que o comercial é você dar a cara a tapa e você vender. Você olhar no olho do cliente, você falar, cara, eu tenho o melhor produto, o melhor tempo de entrega, o melhor preço, nas melhores condições, e você vê qual é a dor dele e você, acima de tudo, você primeiro tem que saber se você consegue atender a necessidade do cliente. Se você não consegue, esquece, não vá, seja natural, mas seja verdadeiro. Você não pode oferecer para uma pessoa algo que você não tem capacidade ou você não tem qualificação para tal. Se você não é competente, não se qualifica. Ou melhor, se você não se qualificou para ser competente, não faça. Não vá vender algo que você não tem. A primeira coisa tem que ser verdadeiro e tem que ser honesto. Quando você assim o é muito mais fácil vender. Eu acho que essas técnicas e acho que essas parte teórica te ajuda a você se qualificar a ser uma pessoa melhor e vender um produto melhor.
Mas eu acho que para sair da teoria para a prática é só você fazer, tomar uma decisão, uma atitude. E a atitude é a coisa mais importante do vendedor. Porque se tiver atitude, postura e ser um cara real e criar esse raporte, essa coisa importante, a pessoa não vai vender, não vai comprar por quê? Aí você tem que entender o porquê. Né? E talvez se a pessoa não tem dinheiro, essa pessoa ela não quer comprar isso nesse momento, ela não pode porque ela não é tomadora de decisão, é a mulher dele. Então você tem que fazer perguntas certas para saber o porquê que a pessoa não quer comprar de você naquele determinado momento. Mas quase sempre as pessoas estão predispostas a comprar, quase sempre. Sabe, você falando isso, eu fiquei lembrando assim algumas experiências que eu já tive e que eu sempre achei absurdo. Às vezes, por exemplo, quando eu quis trocar de carro, eu já tinha a ideia, assim, eu saí de casa com a ideia de trocar de carro, ou seja, eu queria comprar um carro. E em várias lojas que eu entrava, eu não via às vezes a pessoa que dava lá, o comercial, o vendedor, chegar e conversar comigo, e sabe, ter aquela dedicação. E eu ficava pensando, eu falava, caramba, será que ele entende que eu tô disposto a comprar um carro? Se eu entrei na loja, tudo bem que eu acredito que às vezes tem pessoas que são curiosas. Sim. Mas até aquelas pessoas curiosas também têm o desejo. Sim. Pode ser que não tenha a oportunidade na hora. Sim. Mas eu ficava pensando, falei, poxa, eu tô querendo. É só questão da gente de ter uma conversa. E às vezes eu não via aquilo e daí eu me desinteressava e ia para uma outra loja. Eu acho que o cara preparado, ele não perde a oportunidade. Ele vai fazer as perguntas certas, visando saber se você é o tomador de decisão ou não, se você está num nível, tem um nível esperado, financeiro preparado para aquela compra ou não, e ele vai te direcionar. E aí, se você realmente é um curioso, ele vai saber te dar o passo fora de uma forma educada, mas ele sempre vai deixar as portas abertas, porque o bom vendedor sempre vai deixar as portas abertas. É uma pena quando a pessoa não está preparada. Quantas vezes você entra numa loja de roupa e as pessoas nem olham para você, não te dá bom dia. Boa tarde, seja bem-vindo. Isso é triste demais. Isso é triste demais. Lembro só uma vez, só uma parte que eu acho engraçada. Teve uma vez, isso há muitos anos atrás, quando... Claro que não, é bem diferente do que a gente tá falando agora, mas nós fomos numa loja de tênis, né? Eu e o Jean. E tinha um tênis que eu queria muito, queria muito comprar, mas eu não tinha nem condições de comprar aquele tênis. E o vendedor não tava nem dando trela. Daí o Jean chegou assim pra mim e falou, e aí, Rodolfo, vai levar? Nossa, pra que ele falou aquilo? Eu não ia levar porque eu não tinha dinheiro, mas na hora que ele falou aquilo... Mudou. Nossa, o vendedor já veio em cima de mim. Porque ele pensa só no lucro, ele pensa só na comissão. O vendedor tem que parar de pensar só na comissão, ele tem que entender que cada pessoa, ela faz parte... A vida ela é feita de relacionamentos. Pessoas conhecem pessoas que fazem negócios com pessoas. Então hoje, talvez, eu não esteja fazendo negócio com o Rudolf, eu não esteja fazendo negócio com o Jean. Nós estamos num podcast, estamos num bate-papo bem descontraído, bem legal. Mas algum dia a gente pode sentar e fazer negócios. Né? Porque a empresa de vocês é uma empresa de negócio, a minha empresa é uma empresa de negócio. E algum dia, se vocês precisarem de um afretamento de navio, vai lembrar que o Marcos é um cara que trabalha com pessoas, é um cara de negócios. Então acho que tem que ver um interesse genuíno e não ser interesseiro. E aí por isso que eu vou escrever sobre isso essa semana, porque eu estou bem interessado nesse tema, estou bem interessado nessa pegada de mostrar para as pessoas que de fato eu quero ser interessante, eu quero agregar valor para elas, eu quero trazer algo de valor para elas, para o negócio delas, né? Então elas vão decidir comigo ou com outro, uma questão de preço, uma questão talvez de comodidade, uma questão de alternativa, mas eu quero dar para ela as opções. E se ela achar assim que realmente eu sou a pessoa certa para fazer negócio, vamos embora, tamo junto. Legal. É por isso também que a gente quis fazer esse podcast, para trazer pessoas interessantes para cá, para que agreguem na vida de outras pessoas. Ótimo. Igual, você falou hoje várias coisas que pessoas podem aprender com isso. Então é isso que a gente quer. E também ajuda a gente também. Porque eu aprendi algumas coisas com você hoje, podcast passado, eu aprendi muita coisa também. Então, é uma coisa que eu não estava preparado para aprender tanto como eu estou aprendendo agora. Então, todas as vezes eu sou grato por todos os que passaram aqui até agora, porque todos os podcasts que a gente fez, eu acredito que o Rudolf também aprendemos muito. E provavelmente também os ouvintes também aprendem bastante. Eu estava comentando com o Jean a questão do conhecimento em T. Não sei se você já ouviu falar. Não. Que assim, que é importante para todas as pessoas, né? É importante você ter no horizontal
conhecer algo bem específico, mas ser bom naquilo. Ótimo. Faz um diferencial. E no horizontal, saber de tudo um pouco. Ótimo. Faz bem para sua vida. Então, assim, você tem que ter um domínio de alguma coisa. E conhecer de tudo um pouco é sempre bom. Então, acho que é legal esse conhecimento. E parabéns a vocês pelo espaço agradável, bonito, muito bem feito. Guilherme na mesa de som, toda a infraestrutura que vocês fizeram. Realmente, não só tenho a alegria de me sentir confortável e cômodo aqui de falar de assuntos privados, assuntos profissionais, mas também de ver os amigos e ver que eles estão realizando um ótimo trabalho. Parabéns. Obrigado, viu? Infelizmente... O tempo acabou, né? O tempo já se passou, né? Foi um bate-papo legal, tudo. A gente podia ficar mais uma horinha aí ainda. Bem mais. Dava pra... Mas talvez no futuro a gente marca. Volta a marcar, sim, um prazer, sem dúvida alguma. Aí, 2 coisas que eu sempre peço pro pessoal quando vem aqui. Primeiro, deixe uma mensagem pros jovens, assim, para que eles possam... Bom, aprender. Um dos motes da conversa de hoje foi educação, né? Falei um pouco de como a faculdade fez diferença na minha vida, na parte salarial, e isso muda muito. Né? Fazer uma faculdade voltada para a área do comércio exterior me ajudou muito. Né? Foram 3 vezes mais um salário de imediato, chegando a 5 no horizonte de tempo de 3 anos. Então, aumentar o salário 5 vezes é uma coisa muito simples, não acontece todo dia. É claro, eu estava preparado no lugar certo, na hora certa, falando inglês, tendo conhecimento de informática, mas a faculdade me trouxe o conhecimento e o canudo, né, o diploma me trouxe a oportunidade de poder alçar novos voos. A segunda coisa, sempre, seja verdadeiro, seja você mesmo, seja honesto, faça bem o seu trabalho e seja interessante e não interesseiro. Tente realmente ganhar as pessoas pelaquilo que você é e não interessado naquilo que você vai ganhar financeiramente fazendo esse contrato, esse acordo, esse negócio com eles. Hoje eu estou numa empresa que a gente freta navio, a gente fecha carga de containers para o mundo todo, mas eu tenho meu contato com pessoas. Né? Eu trabalho com produtos, mas esses produtos tudo que trazem são as pessoas. Então seja interessante com as pessoas, seja honesto, seja verdadeiro. Ser o comercial, ser o vendedor, ou ser o operacional, tanto faz. Seja humano, acima de tudo, né? Seja humano e ame as pessoas, seja verdadeiro. Isso com certeza vai fazer toda a diferença na sua vida, como tem feito na minha também até hoje. Ele é um bom comercial, porque olha só, ele tá falando toda hora do artigo que ele vai... Eu já tô curioso e eu vou querer ler, já tô querendo ler. Quando chega? Semana que vem? Legal. Tô viajando hoje, mas semana que vem ele tá no ar. Legal. No LinkedIn. No LinkedIn. Tá certo. E uma última, um gênio tá aqui agora. Tum! Você tem um único desejo para a humanidade. Qual seria? Tá parecendo aquela pergunta de Miss Universo, né? Vamos pedir a paz mundial. Né? Já foram 2 pessoas, já falaram pediram, isso. Eu não sou Miss. Mas eu gostaria que tivesse mais amor no mundo, mais compreensão. Porque nós somos falhos, nós somos humanos, nós não somos perfeitos, nós erramos. Então acho que o errar é humano, o perdoar faz parte do processo, e quando a gente ama as pessoas, quando a gente busca realmente ser mais semelhante a Jesus Cristo, ser uma pessoa com amor cristão dentro do coração, acho que as coisas se tornam mais fáceis. Então acho que o exemplo perfeito a seguir é o exemplo de Cristo. Então, que é o amor ao próximo, que é o perdoar, e procurar ser melhor a cada dia, ser honesto, ser verdadeiro. Mas eu acho que o meu pedido seria esse, que eu pudesse ser uma pessoa que tivesse mais amor e mais perdão no meu coração. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Pessoal, as redes sociais. As redes sociais do Marcos aqui, ó. No Instagram, @MarcosVDSantana, e no LinkedIn, Marcos Santana. Procurem eles lá e sigam eles, viu? A gente também, pessoal, sigam a gente, compartilhem, deixe seu like nas redes sociais nossas, YouTube, Instagram, TikTok e Spotify. Exatamente. Tá? Todas as redes sociais, tá, pessoal? Façam isso, ajude a gente a crescer nosso canal e trazer mais pessoas como Marcos, mais pessoas interessantes, tá bom? Obrigado, Valeu, gente. hein, pessoal? Um abraço, hein? Valeu, Obrigado a vocês. Valeu.